Olá, o meu nome é Valdir e eu sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Tenho esse canal no YouTube com o objetivo de trazer mensagens relacionadas à vida cristã, à vida com Deus. Se você já é inscrito no meu canal, muito obrigado. Caso ainda não esteja inscrito, fica o convite também a se inscrever e compartilhar o conteúdo deste canal a mais pessoas, a fim de que também elas possam, ouvindo e assistindo esse material tão interessante, possam ter um conhecimento maior a respeito da sua vida cristã ou a sua vida com Deus. Convido você então neste momento a refletir comigo a partir de Judas. Judas é o penúltimo livro do Novo Testamento. É uma carta breve, tem apenas 25 versículos, mas apesar de ser uma carta breve, tem um caráter polêmico, especialmente porque certos indivíduos estavam dentro da igreja, se infiltrando na igreja e atrapalhando a vida das pessoas. O autor, então, da carta percebe que estas doutrinas erradas dentro da igreja podem estar ameaçando a igreja. Ele faz várias advertências. Ele diz que as consequências de uma confusão espiritual e uma depravação moral podiam levar muitas pessoas da igreja para o pecado. Os que faziam isso se denominavam cristãos, eram pessoas que estavam dentro da igreja, eram lideranças dentro daquela igreja. Eram indivíduos que participavam, inclusive, das festas da fraternidade. Isso, nós temos o versículo 12 que diz assim: estes homens são como rochas submersas em vossas festas da fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidos, duplamente mortas, desarraigadas. Esta é a forma, então, como o autor da carta se dirige a essas pessoas, a esses certos indivíduos que estavam atrapalhando a vida da igreja. É possível, então, que eles estavam arrastando as pessoas para uma série de uma sensualidade e que, por causa disso, então, poderiam levar as pessoas a uma devassidão. No versículo 19, nós temos sobre isso, quando diz assim: são estes os que promovem divisões sensuais, que não têm espírito. Então, fala um pouco da sensualidade que poderia estar arrastando as pessoas para o pecado. Judas os chama então de ímpios, ímpios que transformam em libertinagem a graça de Deus. E eles murmuram, e eles degradam, eles são aduladores, eles têm motivos interesseiros. Isso nós temos em alguns versículos, por exemplo, o versículo 4 diz assim: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Senhor e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Ou seja, são palavras muito fortes que Judas se dirige a estas pessoas, considerando-as então como ímpias. E o versículo 16 diz assim: os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Esta, então, é a situação na qual o Judas se refere a estes ímpios que estavam atrapalhando a vida da igreja, estavam causando divisão dentro da igreja por não terem o Espírito do Senhor. Veja ainda o versículo 8, diz assim: ora, esses da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. E ainda o versículo 19, conforme eu já li antes, são esses que promovem divisões sensuais e que não têm o Espírito de Deus. Ou seja, são pessoas ímpias que não têm o Espírito do Senhor e por causa disso causam problemas, divisões naquela igreja. Sobre a autoria, então, isto está bem claro, que refere-se a Judas. Quem é este Judas?
Judas aqui é o irmão de Tiago. Alguns afirmam até que Tiago era meio-irmão de Jesus, mas isso são questões a serem debatidas. Não há nada decisivo que seja Judas um meio-irmão de Jesus, ou seja, filho de Maria e José. Em toda a carta, portanto, nós percebemos que há uma advertência forte, uma necessidade de um cuidado contra esses falsos mestres que estavam dentro da igreja. Ao fazermos então uma aplicação deste texto de Judas para a nossa realidade, eu pontuei algumas coisas. Primeira coisa que eu quero destacar: infelizmente, há pessoas que fazem uma leitura equivocada da palavra de Deus sem mesmo observar o que é certo e errado. Nós não podemos fazer uma leitura equivocada da palavra de Deus. O que é certo, o que é errado. Nós não podemos justificar os nossos erros a partir da palavra de Deus. Então, a nossa leitura bíblica precisa ser coerente também com a nossa prática depois. Outro aspecto que eu quero trazer aqui é que Deus sempre agiu na vida do seu povo, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. Quando Judas aqui se reporta a personagens do Antigo Testamento, mostra a presença de Deus ali no meio do seu povo, percebendo que haviam dificuldades também ali e chama essas pessoas ao arrependimento, como também aqui agora ele aponta no Novo Testamento e mostra de novo a presença de Deus no meio do seu povo. Ainda eu posso dizer que nós somos sempre ensinados na verdade e somos abençoados enquanto estivermos na verdade. No momento em que nós nos afastarmos da verdade, nós também podemos perder as bênçãos de Deus. Portanto, é importante que todos nós permaneçamos na verdade e a verdade é Jesus. Ele mesmo afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quem permanece em Jesus, com certeza, terá bênção no seu dia a dia. Quem se afasta de Jesus pode ter certeza que terá consequências negativas. Em algum momento, estas bênçãos também começam a diminuir na sua vida por estarem afastadas de Jesus, afastadas de Deus. Ainda um outro aspecto desse texto que nos chama a atenção é de que a liderança da igreja, ela sempre deve estar na igreja para promover o evangelho, para promover a paz. As pessoas que estão na igreja, que vêm à liderança, independente se é pastor ou integrante de uma diretoria, não importa quem, mas a liderança da igreja precisa promover o evangelho salvador. A liderança da igreja precisa promover a Jesus no meio das pessoas, para a sociedade. E ainda, nós podemos ser sempre encorajados a permanecermos na verdade contra o erro. O erro não pode, sob hipótese alguma, ter qualquer poder sobre a igreja. Desta forma, então, eu estou trazendo um pequeno resumo, alguns apontamentos a partir dessa carta de Judas. Ele é muito forte, muito incisivo contra o erro, contra esses certos indivíduos que estavam atrapalhando a vida da igreja, bem como também aponta sempre a necessidade de nós estarmos na verdade, estarmos em Jesus. Deus abençoe a sua reflexão a partir desse texto de Judas. Um grande abraço.